They're playing basketball. We love that basketball. Fala galera, aqui é o Diego, somos do Brasquete mais uma vez, estamos conectados a vocês para falar sobre o nosso querido e amado basquete. Hoje, um dia após o draft, vamos falar sobre como que o seu time escolheu, será que foi bem ou foi mal? E aí Pedro, tudo bom com você? Tudo bom, Diego? E eu só gostaria de dizer que quem quiser me dar uma gravata da Big Baller Brand, eu tô aceitando. Opa, ele tá falando sério, viu, gente? Na descrição vai estar o nosso e-mail lá, vocês entrem em contato com o Pedrão, hein, quem quiser mandar ele uma gravata Big Baller para ele de presente. Fala, Ângelo, tudo beleza? Salve, pessoal. Meu destaque para hoje é que o Kings, será que finalmente vai sair da lama? Pelo draft que fizeram ontem, diremos que sim. Kings foi muito bem mesmo. E o meu destaque, antes de começarmos, no meio de todo esse papo de troca, o time de Nova York, o Knicks, não conseguiu trocar quem ele realmente queria. Não estamos falando do Carmelo Anthony e nem de Kristaps Porzingis. Estamos falando do senhor Phil Jackson. E no meio de tudo isso, vamos começar o basquete então. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Vamos começar falando sobre a análise do draft. Depois vamos falar sobre qual time foi bem, qual time foi mal. Vamos falar quem dos prospectos, quem nós achamos que vai ter um impacto de imediato. Cada um de nós vai escolher, dos selecionados de ontem, uma aposta para o Rookie of the Year, calouro do ano. Depois vamos falar sobre os prêmios da NBA. E por fim terminar no momento Big Apple, onde vamos falar sobre, claro, as escolhas do Nova York Knicks. Então vamos falar sobre o draft. E aí, Pedrão, quem você achou que escolheu melhor? Qual time você destaca que fez a melhor escolha dos times de ontem? Bom, Diego, posso dizer que com certeza foi um dos drafts mais esperados dos últimos anos, né? Porque tinha muita gente boa para ser escolhida, tanto dos garotos mais novos, que prometem mais, quanto os seniors, que de final de primeira rodada, como segunda. E eu vi do começo até o final, acompanhei tudo. E pra mim, 3 times saíram muito bem nesse draft especial. Primeiro gostaria de falar do time que tinha a primeira escolha, né? O Philadelphia 76ers mandou muito bem, né? Escolhendo o Markelle Fultz. Era basicamente obrigatório para qualquer um que tivesse essa escolha escolher o Markelle Fultz. Mas tiveram a inteligência de fazer a troca para subir nas posições, porque é realmente a peça que faltava para o time deles, muito jovem e muito promissor, poder engatar de vez. Além disso, nas escolhas mais tardias, eles conseguiram pegar o pivô que estava jogando no Gran Canária, o letão Agence Pazenix, né? Fizeram uma troca, dando 2 escolhas de 2020 e obtendo os direitos deles. Eu acho que é um cara que se brincar, já vem para jogar essa temporada no 76ers. E porque é um cara muito técnico, ele é muito alto, tem um wingspan muito, muito grande. E ele é um cara que é um pivô europeu, né? Então a gente sabe que os pivôs europeus têm uma qualidade diferenciada. Não são caras tão brutos, geralmente, são caras mais técnicos. Além disso, lá atrás conseguiram emplacar boas escolhas, como o próprio Jonah Bolden e também o francês, o Matisse Lessor, né? Todos jogadores muito grandes, mostrando que, com exceção do nosso querido Markelle Fultz, eles vieram os caras grandes. Além disso,
como o Ângelo falou no destaque, não dá para deixar de citar o Kings, que 4 escolhas muito interessantes, né? De Aaron Fox para armação, o Justin Jackson, campeão da NCAA desse ano, além de Harry Giles, um cara que promete muito, mas sofreu com lesões, e ainda conseguiu pegar lá atrás Frank Mason, que foi o melhor jogador universitário do ano desse ano. Então é um time que vai que se acerte. E a minha último destaque, Diego, vai para um time que talvez passou um pouco despercebido. Foi o Charlotte Hornets. Tinha as escolhas 11 e uma escolha de segundo round que acabou sendo trocada para 40. Né? Na escolha 11 conseguiu pegar o Malik Monk, que é um cara que muita gente viu que não sobraria. Um ótimo shooter. Vai fazer uma ótima dupla ali com o Kemba Walker. E na pick 40 conseguiram trazer o Dwayne Bacon, que é um cara que pode trazer impacto já nessa primeira temporada, que jogou muito em Florida State e é muito agressivo. E pra mim esses 3 times saíram na frente nesse draft. Tá, e já aproveitando antes de passar pro Ângelo, você falou da troca do 76ers. Não significa que o Celtics, por a troca que fez uma má escolha, né? Ele tem o futuro certo com o Isaiah Thomas e aproveitou e fez uma troca que a franquia achou que seria melhor, né? Guardar, fez o que ele fez já no passado, fez para o próximo ano, que ele conseguir picks por um jogador por uma escolha que eles acreditavam que não era. Eles não iam, por exemplo, pegar o Josh Jackson na primeira escolha, sendo que o Fultz estava disponível, né? Então, eu acredito que o Celtics também foi mal, né, Pedrão? Não, com certeza. Eles tinham muito o que fazer, já que acumularam várias picks ao longo dos anos aí e estão colhendo os resultados agora. Como você disse, Diego, a posição de point guard é muito bem servida no Celtics com o Isaiah Thomas. E eles acharam interessante trocar, mas descer um pouco mais para poder pegar um cara que encaixa mais no time deles, que é o Jason Tatum, que também é um cara muito bom, já pode entrar na liga fazendo um impacto absurdo, ajudando o time do Celtics ali, que já é forte, né? E tá atrás de, quem sabe, mais uma estrela aí para poder virar contender de uma vez por todas, né? E então, não, de maneira alguma o Celtics fez um draft ruim. Só fica uma questão para mim se, mesmo já tendo o Isaiah Thomas, se valeria a pena deixar passar um talento como o Markelle Fultz, sabe? Isso é uma coisa para mim que ainda pesa, mas de maneira alguma o Celtics mandou mal no draft. Só o futuro vai dizer. E aí, Ângelo, quais os times você acha que foi destaque nesse draft? Quais times? Olha, Diego, eu destacaria a equipe do Los Angeles Lakers, que teve 3 escolhas na primeira rodada e draftou o de contexto polêmico, Lonzo Ball, só que é um jogador muito bom, principalmente porque essa semana a equipe se envolveu na troca que levou o D'Angelo Russell para o Brooklyn e trouxe o Brook Lopes e aumentou a flexibilidade financeira. O Lakers ficou com uma lacuna na posição 1, que pode ser preenchida fortemente pelo Lonzo Ball, que é um jogador que vai ter um contrato pequeno, se for comparar com os novos salários da liga, e é um jogador que procura aquele armador mais clássico, um pass first, que costumam dizer. O destaque na primeira rodada ficou também pela seleção do Josh Hart, na 30ª escolha, uma troca com a equipe de Utah, em que o Lakers selecionou um jogador que, apesar de ser um senior, é um jogador que jogou muito bem na Universidade de Vila Nova, fez 18,7 pontos e 6,4 rebotes. Então, você observa que é um jogador que, da posição 2, que pode cobrir a saída do Jordan Clarkson, que vai ser um agente livre restrito. Além disso, eles selecionaram o Kyle Kuzma, que é um jogador que vai poder compor bem o elenco, sendo o reserva do Julius Randle. Acho que outra equipe que mandou bem no draft foi a equipe do Memphis Grizzlies. É uma equipe que teve somente escolhas de segunda rodada, mas fez escolhas que me agradaram bastante, como o Ivan Rabb
de UCLA e o Dillon Brooks. Por quê? Porque são jogadores que já encaixam no esquema da equipe. O Dillon Brooks é um jogador muito atlético, que vai para a posição 3, disputar a posição ali com Vince Carter, Chandler Parsons, mas é um jogador que, pela característica defensiva que encaixa no esquema do Fizdale, é um jogador que pode ter espaço. E o Reb, ele vem para poder ocupar a posição que o Zach Randolph e o Jamichael Green, que jogam na posição 4 do Memphis, são agentes livres nesse verão. Então, é uma posição que, de necessidade da equipe, e o Reb é um jogador que me agrada muito, reboteiro e com ainda 20 anos, então pode ter muito a progredir na equipe de Memphis. Perfeito. E se fosse para destacar um time que fez mal, que não foi bem, que fez feio no draft, quem que você destacaria, Ângelo? Eu destacaria o Portland Trail Blazers. Mas com uma ressalva, o Portland ele já tem 15 jogadores no seu elenco com contrato garantido, então ele teria que fazer trocas. Ele tinha 3 escolhas de primeira rodada, conseguiu se livrar, entre aspas, de apenas uma para subir para a posição 10. Só que o que me surpreendeu foi a equipe ter trago na primeira rodada 2 jogadores de garrafão, o Zach Collins, de Gonzaga, e o Caleb Swanigan. O que me impressiona aqui é que o Zach Collins é um jogador que, apesar de ter virtudes boas, é um jogador que cresceu muito por causa do bom March Madness que Gonzaga fez. Então eu acredito que é um jogador que, se fosse fazer um big board igual fizemos semana passada, cairia nas projeções. E o Caleb Swanigan é um bom jogador. Foi o reboteiro da NCAA em geral, com 2,5 rebotes de média. Mas o que fica aqui é a questão da necessidade. Portland precisava de jogadores de arremesso para se juntar à ausência de qualidade que tem quando sai de quadra o CJ McCollum e o Damian Lillard. A equipe tem o Alan Crabb para puxar o banco, só que nessa posição caberiam jogadores como o Wesley Wayundo, que foi para o Orlando Magic, ou até mesmo o Josh Hart ou o Frank Mason, procurando tornar a equipe do Portland com mais tiros quando as suas estrelas estão do lado de fora. E outra equipe que só teve uma pick foi o Chicago Bulls, mas eu acho que foi uma equipe que draftou mal, trazendo o Lauri Markkanen, porque ele é um jogador que, é o que eu disse na semana passada, um jogador que não aparenta ter muito potencial, e é um jogador que o Chicago Bulls tem o Nikola Mirotic, é um jogador que foi criticado no sistema do Fred Hoiberg e cogitado até para trocas. E a equipe selecionou o Lauri Markkanen, vindo da escolha do Jimmy Butler, que foi para o Wolves, que é da mesma posição e tem uma característica de jogo parecida. Então fica aquela dúvida no ar. O Bulls se assustou com a escolha que apareceu na sua frente junto com a troca e selecionou quem viu pela frente, ou eles têm algum plano em apostar novamente no stretch four? Boa pergunta, Ângelo, boa pergunta. E o seu destaque negativo, Pedrão, vai para quem? Pra mim, Diego, a pior equipe, sim, pra mim, de longe no draft, foi o Utah Jazz. Primeiro, eles conseguiram subir, eles tinham apenas, a sua pick mais alta era 24 apenas. Porém, por meio de uma troca que mandou um jogador que era até interessante, o Trey Lyles, e a pick 24 pro Denver Nuggets em troca da pick 13, e escolheram nessa posição o Donovan Mitchell, que é um ótimo jogador, pode contribuir muito pro time, porém é um shooting guard. E guards é uma coisa que já estão em bom número no Utah. E além disso, ele é um cara que não vai trazer muito diferença característica do time, porque ele joga muito parecido com o que o Utah joga. Ele é um bom defensor,
E tem um potencial ofensivo também, mas o que faltou pro Utah na temporada foi o ataque. Então seria mais interessante para eles trazerem um jogador bem mais ofensivo nessa posição. Quando a gente vai olhar para as picks mais tardias deles também, eles fizeram uma troca que o Ângelo citou com o Los Angeles Lakers, trocaram a pick 28 do Lakers entregando para eles as picks 30 e 42 e pegaram nessa posição o Tony Bradley, que é o freshman de North Carolina, campeão, é pivô, ele é um jogador defensivo, porém, e provavelmente seria um reserva do nosso querido Rudy Gobert. Mas, quando a gente olha para o garrafão do Utah, a gente, além do Gobert em si, tem o Derek Favors que está mal, mas isso é um porém. Além disso, tem o Bolombi, que é um jogador muito interessante, que veio da D-League pro Jazz. O próprio Jeff White, o Boris Diaw. É uma posição que já tá bem cheia pra mim. Não valeria a pena subir no draft pra trazer esse cara. E, além disso, a melhor pick do Utah no draft foi o Nigel Williams-Goss com a 55. Um cara que talvez não sobrasse lá. É um cara que é um armador que tem suas limitações, é claro. Mas é difícil quando você espera que a melhor pick do time seja a última, né? Sim, melhor pick em questão de potencial. É claro que o Donovan Mitchell provavelmente vai trazer mais impacto que o Nigel Williams. Mas eu acho que o Utah mandou muito mal nesse draft. Tá. Então vamos fazer agora, antes de passar para o próximo assunto. Se fosse para escolher um bom e um ruim, quem que você escolheria, Pedrão? Um bom, mas assim como, Diego? Uma franquia que foi melhor e a franquia que foi pior. A franquia que foi melhor pra mim foi o Kings pelas necessidades e a pior é o Utah Jazz. Ok. Ângelo? Sigo o relator, o Kings foi a melhor equipe, e o Kings tem uma curiosidade nisso, né, porque o Kings é famoso aí na NBA por fazer cagada com suas escolhas, e dessa vez o Kings se deu bem. O Kings trocou a pick 10 pela pick 15 e a 20 com o Portland, e selecionou jogadores bons, porque o Justin Jackson seria alto para uma escolha 10, e o Kings precisava de um ala, e arriscaram um pivô como o Harry Giles. Então o Kings soube se aproveitar bem das suas necessidades. E uma equipe que foi mal, eu volto a dizer, o Portland Trail Blazers foi bem mal no draft. A minha opinião é que concordo com vocês, o Kings foi muito bem. Eu tô torcendo muito pelo Giles. Espero mesmo que ele... Difícil a gente dizer isso porque ele joga numa posição, pelo tamanho é complicado você passar diante de duas... Para quem não sabe, ele teve 2 graves lesões nos joelhos, operou o ACL dos 2 joelhos. Seria um caso parecido talvez com o do Russell Westbrook. E, enfim, estou torcendo muito para ele que isso não seja motivo ou razão para atrapalhar a carreira do menino. E o destaque negativo vai para o Bulls. Uau! Bulls realmente... Acho que ele pegou todos de surpresa e foi uma surpresa negativa. Não tem como... Talvez Portland também, mas se for para escolher um, eu vou dizer que realmente é os Bulls. Dos jogadores que estavam disponíveis ontem, qual prospecto que vocês acreditam que vai ter o impacto de imediato? Escolham um nome só. Por favor, Ângelo, quem que você acha? Fugindo do comum, que seria apontar o Markel Fultz, eu diria que o Dennis Smith Jr. em Dallas. Dallas dispensou o Deron Williams na metade da temporada e deixou a armação com o Yogi Ferrell. Eu acho que... E com o Seth Curry. O Seth Curry é free agent e o Yogi Ferrell
é um bom jogador, só que não para calibre de levar o Dallas ao último playoff junto com o Dirk, provavelmente. Então eu acho que o Dennis Smith vai ter muito tempo de quadra e a qualidade dele, se manter saudável, deve provar como um dos jogadores que deve brigar pelo prêmio de Rookie of the Year. Ok. E Pedrão? Bom, eu acho que também o mais atuante será o Dennis Smith, mas já para não repetir o Ângelo, apontando uma segunda opção, eu acredito que o Josh Jackson será esse cara para o Phoenix Suns, porque ele vai cobrir a posição ali que é uma das piores posições do time, e se tudo ocorrer bem, tem grandes chances do Phoenix Suns abocanhar um playoff aí, quem sabe. Uau! Uau! O Pedrão vicioso. Essa foi polêmica. Essa foi. Eu acredito, para não ficar igual aos colegas, eu vou de Ball. Eu acredito que o Ball vai querer aproveitar todo esse clamor, todo esse glamour, né? Clamor, Jesus. Tudo que vem com o fato dele ser selecionado pelo LA Lakers. Gente, eu acredito que ele vai ser diferenciado. Para muitos, ele era o melhor jogador no draft. E ele foi para onde ele queria ir, que era, né, ficar na cidade natal dele, que é Los Angeles. Eu escolho o Ball. Diego, já que você disse do Lonzo, como o Lavar disse que o Lonzo vai levar o Lakers para os playoffs, para criar polêmica aqui, eu acho que o Los Angeles Lakers tem tanta chance de ir para os playoffs quanto o Phoenix Suns. Uau! O Pedrão hoje está animado, gente. Eu não diria que o Lakers vai para os playoffs, mas o Pedrão disse que o Phoenix Suns cobrem ele depois. Não fui eu e nem o Ângelo, hein? Foi o Pedrão. Essa mãe de Ná aí vai pagar um preço no final do ano, no final da próxima temporada. O Pedrão vai ter que combinar com o Josh Jackson e com o Booker para eles jogarem muito, muito, muito para o Phoenix Suns voltar aos playoffs. Eric Bledsoe carregará. Uau! Então tá, veremos. Mas, e falando já então de premiação, né? A gente está falando em ganhar alguma coisa. E se fosse para escolher um dos jogadores que foram selecionados ontem para ganhar o prêmio de Rookie of the Year, quem que vocês acreditam? Eu acho que o Rookie of the Year vai para o Dennis Smith, dos jogadores de ontem, já que ele é o cara que ele já vai chegar recebendo o bastão do Dirk e vai ter muito, se ele jogar bem, ele vai fazer muitos pontos e vai ter médias altíssimas na temporada. Para mim é o Dennis Smith. Ângelo? Olha, confrontando com o que o Pedro falou, eu iria de Markelle Fultz. Eu acho que a armação do 76ers, apesar de ter sido feita, tipo, o 76ers foi uma equipe bem encaixadinha, limitadinha. Dava gosto de assistir. O TJ McConnell armava bem diante da limitação clara que ele tem, mas não se compara ao Markelle. O espaço que o Markelle vai ter, junto com os passes do combo forward, o Ben Simmons, eu acho que o Markelle vai pontuar bastante, e juntamente com o Dennis Smith e com o De'Aaron Fox, devem brigar pelo Rookie of the Year. Eu vou, para seguir aquilo que eu disse agora há pouco, eu acredito que o Rookie of the Year vai para Lonzo Ball. Mas faço uma ressalva que eu entendo bem o que o Pedrão está falando quando ele destaca o Dennis Smith. Dennis Smith vai ter as chaves de Dallas. Ele vai ter mais espaço que os outros para poder se destacar pela carência que tem o time de Dallas, pela situação que ele está, por ser um armador, também igual o Lonzo Ball, sim, igual o Fultz, mas Dallas eu vejo que tem uma grande possibilidade, até mesmo pela maneira que o técnico joga,
Mas eu acredito ainda que o Lonzo Ball, com seus passes mirabolantes, vai querer dar uma de Magic Johnson, vai deixar todos surpresos e com isso vai ganhar o prêmio de Rookie of the Year. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Mas agora parando um pouco de brincar de mãe de Ná, só que não, continuando. Vamos falar sobre nossas escolhas do prêmio da NBA, da temporada. Segunda-feira vão ser nomeados os vencedores dos prêmios tradicionais da NBA. Vamos começar com o prêmio mais importante, que é o jogador da sexta posição. Brincadeira. Vamos falar do MVP, que quem acompanha o podcast sabe que nós já temos um vencedor, mas vamos, por protocolo, mais uma vez falar sobre ele. Vai lá, Ângelo, começa você, já que você é muito fã desse jogador. Quem para você é o MVP da temporada regular? Olha, o MVP da temporada regular, o James Harden. O Harden foi na contramão da lógica da NBA, que é junte-se a mais um All-Star e irás aos playoffs. Esse é o primeiro mandamento de um GM quando ele tenta armar um time. Junte-se aos playoffs, junte-se a um All-Star e irás aos playoffs. O Harden fez o contrário. O Harden chutou o Dwight Howard de Houston, se juntou com um núcleo jovem, cheio de arremessadores e opções duvidosas na época, como trazer o Eric Gordon, deixar o Capela pegar o pivô, deixar o Trevor Ariza, manteve a equipe e trouxe uma base para jogar com ele. E, juntamente com o sistema implantado pelo técnico D'Antoni, que é o meu favorito para técnico do ano, o Harden conseguiu levar o Houston até mando de quadra. Isso, para mim, foi surpreendente. Médias de 29,1 pontos por jogo, 11,2 assistências e 8,1 rebotes. O Barba foi absurdo. Algumas pessoas não vão concordar com a escolha do Ângelo, porque teve outra pessoa aí que estava com médias de triple-double, né? De um triplo-duplo. Vamos ver o que o Pedrão vai dizer. Qual que é a sua escolha, Pedrão? Diego, também fico com James Harden. Quem acompanha a gente sabe que vários programas aí, os primeiros principalmente, a gente estava falando um pouco sobre isso, e eu desde já falava que o Harden era o meu MVP. Respeito muito e acho incrível que o Westbrook tenha atingido a média de triple-double na temporada regular, com mais de 30 pontos, inclusive, de média. Porém, isso também, apesar de tudo, é um reflexo da falta de companheiros capazes que ajudem ele. Até por isso, chegou nos playoffs e só conseguiu ganhar um jogo, né? Isso não tira, claro, o mérito dos números do Russell Westbrook, mas pensando como os dirigentes e as pessoas que escolhem da liga pensam, a posição e que o jogador deixou o time conta muito nessa hora. E o Harden, muita gente apontava que o próprio time do OKC era melhor do que o do Houston na pré-temporada. E o Harden conseguiu fazer com que o time dele jogasse muito, se transformou num armador de verdade, e por isso, pra mim, ele é o meu voto. E sem sombra de dúvida, como não é de surpresa para ninguém, mas eu vou acompanhar os colegas, porque a gente já disse isso desde o começo, que James Harden, até mesmo porque ele jogou em outra posição, né, gente? Ele teve que se reinventar, teve que mudar a sua maneira de jogar, se adaptar a um sistema que fez muito bem para ele, a um técnico novo. Claro que Russell Westbrook passou por um problema parecido, porque saiu Kevin Durant, que era o jogador principal da franquia do Thunder, de Oklahoma, mas nós temos que acompanhar. Bem, o que o Pedrão falou agora há pouco basicamente são as minhas palavras. A NBA sempre premia
aqueles que trazem vitórias, e não dá para ignorar isso. O time do Barba venceu mais que o OKC, por mais que os números... O Russell Westbrook vai ser lembrado na história pelos números que ele fez, mas esse prêmio, pelo menos do ano, vai para o Barba. Mas, Diegão, a gente sabe que você é apaixonado por um certo jogador aí, um tal de Kawhi Leonard. Por que não ele? Porque o Kawhi Leonard vai ganhar outro prêmio, eu acredito. E Kawhi Leonard foi mais discreto entre eles. Não tem como a gente colocar o Kawhi Leonard, por mais especial que ele seja, por mais sensacional que seja esse jogador, não tem como a gente ignorar o fato que o Harden jogou fora da sua posição natural. Jogou basicamente de point guard. Ele que estava armando o time. E o triple-double do Russell Westbrook. Não dá para ignorar. E o Kawhi Leonard joga com números limitados em relação a minutos no Spurs. E tem o Sr. Pop também, né? Que, por favor, né? O cara é sensacional também. Então vamos falar sobre, já que estamos falando do Leonard, vamos falar sobre o voto dos colegas de Defensive Player of the Year. O meu, para já não quebrar o mistério, é o Leonard. E para você, Ângelo, quem que é o jogador mais defensivo do ano? Te acompanha nessa. Kawhi Leonard, jogador que cresceu juntamente com o que eu chamo de decaída do Spurs. Eu acho, abri um parênteses aqui, já que o Pedrão teve um momento polêmica dele, meu momento polêmica, o San Antonio Spurs vai passar por um rebuild daqui 5 anos no máximo. A equipe de San Antonio tem prazo de validade, já tentou trocar o LaMarcus Aldridge por uma escolha top 5 do draft, só que como isso é assunto para depois, o Kawhi se destacou nesse desmantelamento da equipe de San Antonio e aproveitou para elevar o seu nível. Nessa temporada vimos o Kawhi decidir jogos à la LeBron James e o potencial defensivo dele é absurdo. Um cara que limita os jogadores são marcados por ele a field goals muito baixos. Meu voto para defensor do ano, Kawhi Leonard. É um absurdo mesmo. E você, Pedrão, quem que você vota? Essa eu vou contra vocês, eu vou ter que dizer que que homem, nosso querido Draymond Green vai levar esse ano. Porque esse cara, o que ele vem fazendo defensivamente é sensacional. Ele põe qualquer um ali na frente dele que ele vai parar. E nesse ano em que o time do Golden State adicionou o Kevin Durant, ele passou ainda mais a ter um papel menos pontuador e mais de um cara que tá na defesa. Foi a primeira vez na história que um jogador fez um triple-double sem atingir 10 pontos. Foi do Draymond Green. Então, isso só mostra que nos outros 2 anos ele bateu na trave, mas eu acho que esse ano é dele. Esse ano é dele, será? Veja, nós temos uma briga difícil no MVP e acho que essa briga no Defensive Player of the Year vai ser difícil também, que realmente é complicado. Agora vamos voltar a falar dos novatos. E Rookie of the Year, vai para quem? Quem que você vota, Pedrão? Rookie of the Year pra mim esse ano vai pro Joel Embiid, um cara sensacional, tanto dentro quanto fora de quadra, que apesar de ter os seus minutos limitados e também ser poupado em alguns jogos pela questão física, né? Questão física essa que atrasou a estreia dele na NBA de vez em 2 anos. E ele é um cara muito, muito legal, um cara sensacional, um cara muito engraçado nas mídias sociais. Quando ele foi representar o Sixers no sorteio da loteria, tava fazendo bagunça lá com o Magic Johnson e todo mundo mais. E é um cara que, além desse lado engraçado desse projeto fora de quadra, é dominante dentro de quadra. Quando o Sixers tem ele, ano passado foi a 3ª melhor defesa da NBA. Quando não tinha, era uma das piores. Então é um cara que trouxe um impacto gigantesco.
E agora além da ajuda do Saric, com o Markel Fultz, agora o Ben Simmons, vamos ver pra onde esse time vai, né? Verdade. Pra você, Ângelo. Olha, para mim o prêmio de defensor de calouro do ano vai para o Joel Embiid, um jogador que, apesar de ter jogado poucos jogos, se destacou bastante porque ele foi totalmente superior nos jogos que participou aos demais calouros dessa classe. E eu acho que é um jogador que, se soubesse lidar com as lesões bem, vai ser de longe o jogador mais bem sucedido do que aparenta ser uma fraca classe do draft de 2016. Pois é. Eu só não escolho o Embiid por essa questão que o Ângelo falou agora, dos números de jogos que ele participou. Eu vou de Saric, porque, veja, eu acredito que o Embiid é um jogador especial, tanto dentro de quadra, fora de quadra, ele realmente se destaca, porque será que é um Shaquille 2.0? Fora de quadra, é claro que eu estou falando dessa atração que ele é fora da quadra. Será que, veja, ele realmente dentro de quadra é sensacional. Agora, o que não dá para eu dar o prêmio para ele é pelos números de jogos que ele participou. Então vou de Saric mesmo. Próximo técnico do ano. Quem será que vai ser unânime? Quem para vocês é o técnico do ano, Ângelo? Mike D'Antoni. O run and gun é muito bom quando ele dá certo, viu? Acho que todo mundo aqui vai falar assim. O Rockets era aquela equipe que tinha tudo para dar errado e deu certo. Morreu na praia? Morreu. Mas diante das expectativas que tinham sido postas em cima do time, que eram muito baixas, a equipe vingou. E não só vingou, como fez uma boa série de playoffs. E é uma equipe que tende a evoluir. O meu palpite é que, como costuma ser nos trabalhos do Mike D'Antoni, começa bem e vai decaindo. Acho que é um estilo que deu muito certo, mas se a equipe tentar Chris Paul, tentar Paul George, vai cair o nível. Quer dizer, não cai o nível, óbvio. É absurdo falar que vai cair o nível levando eles. Mas vai cair por terra aquela coisa de que o D'Antoni faz um esquema para certos jogadores. E Paul George e Chris Paul não encaixam tão bem no esquema do D'Antoni. Mas, como a gente está falando da temporada 16-17 e não de rumores para 18, D'Antoni, você é o técnico do ano. Será, Pedrão? Você tem um nome diferente aí? O nome pra mim é o mesmo, mas é engraçado que os três candidatos têm motivos de estarem lá muito diferentes, né? O Mike D'Antoni por essa surpresa que foi o time do Houston, né? Juntou um monte de maluco ali, vamos ver se dá certo. Deu bem certo. Aí os outros candidatos, o Pop, ele tá aí sendo recompensado pela longevidade que esse time do Spurs tem, que mesmo após perder o lendário Tim Duncan, e agora tá perdendo provavelmente Manu Ginobili, Tony Parker também já tá quase dando adeus à NBA, todo mundo passando pro Kawhi Leonard, aí traz um monte de garoto e o time continua mantendo esse ritmo de mais de 50 vitórias por temporada. É tudo por causa desse cara aí, e é um cara incrível, apesar de esse ano, especialmente os repórteres da NBA começaram a se revoltar contra ele, porque, apesar de tudo, o Pop é um cara que não é muito bem encarado, não é muito simpático não, né? A própria Doris Burke, já quando tinha que entrevistar ele, só fazia uma segunda pergunta se ele respondesse a primeira direito, senão já dava um corte nele logo, né? E o último candidato aí, o Eric Spoelstra, foi pela incrível virada que o Miami teve na segunda metade da temporada, quase chegou nos playoffs com um jogo fora e conseguiu tirar essa cena, né, de que muita gente falava que o Spoelstra era considerado um bom técnico só porque tinha super times na mão, e conseguiu provar que isso é mentira. Mas dentre todos esses motivos, pra mim ainda o Mike D'Antoni é o cara desse ano.
E a jornada do Spoelstra é sensacional, viu? De assistente de vídeo no Heat para head coach e agora provando seu valor, já que na época do LeBron ele era muito criticado ali porque na equipe que o LeBron joga sempre fica a impressão de que quem faz o trabalho de armar a equipe como técnico, de ser o GM, de ser tudo, até cortar a grama, que nem tem dentro do ginásio, é do LeBron. Então, o Spoelstra merece também o prêmio, mas vai ficar com o D'Antoni. Além disso, o cara que tem coragem pra botar o Luke Babbitt pra jogar na posição 4 de titular ainda, Corajoso. ele é corajoso. Deu certo, né? Mas infelizmente acho que vai ser do D'Antoni esse prêmio. Eu também voto no Mike D'Antoni. Por mais que... Gente, só por um momento agora, pra gente... Você que está com o dia ruim, imagine, só pare um pouquinho para pensar. Se você acha que o D'Antoni é xarope, o D'Antoni, me perdoe, o Popovich, se ele é xarope com os repórteres, imagine com o cara que namora ou é casado com a filha dele. Imagine só. Será que ele é um sogro ranzinza? É complicado, viu? Então, passando para o próximo prêmio, vamos falar do Most Improved Player. E quem sabe esse jogador foi será que foi surpresa para todos aqui? Eu vou falar primeiro. Para mim é o grego, The Greek Freak, o Giannis. E para você, Pedrão? Não tem como não ser, né, Diego? Os outros candidatos, o Gobert deu um salto qualitativo enorme. Também tá concorrendo a defensor do ano. O Jokic é um cara que veio do nada, ninguém esperava e tá se tornando aí já um dos melhores pivôs passadores da liga, chuta pra 3, tá liderando o time do Denver e faz de tudo. Mas eu confesso pra você que o Antetokounmpo já trazia esse salto de uma temporada pra outra, era notado. Porém, ninguém falava muito dele, nem por acaso falava-se que ele era o melhor jogador do Bucks, ainda era uma questão dúbia. Uhum. E de uma temporada para outra ele virou esse monstro, esse armador, né, porque o Jason Kidd está usando ele de armador, esse armador de 2,8 metros que tem um poder de infiltrar, consegue duncar na cabeça de qualquer um e... Defende bem, né? Isso, foi titular do All-Star, sendo que no ano passado nem estava no All-Star. Pois é. Foi impressionante a evolução dele, merece muito esse prêmio. E para você, Ângelo? Olha, para mim é o Giannis, um fenômeno esportivo, um fenômeno midiático, um fenômeno total de marketing. O Giannis é um jogador que essa temporada se consolidou. Eu não vejo como um dos grandes da liga, mas como um jogador de muito futuro. E, como o Pedro disse, ele saiu de nunca ter sido All-Star para titular do All-Star. Isso mostra a importância dele na temporada. A título de curiosidade, o Giannis foi o líder do Bucks em pontos, rebotes, assistências, roubos, tocos. Em resumo, um jogador completo e de muito futuro. Giannis, você é o Most Improved Player of the Year. Certeza. E sem falar da liderança, né? Que é um jogador que tomou a liderança ali, que eu mesmo não esperava. Eu sabia do jogador técnico que era, né? Tem os atributos físicos também, um jogador muito grande. Mas tomou a liderança ali, aproveitou que tinha o Middleton que estava machucado, tomou a liderança ali e para mim é o grande favorito para ganhar esse prêmio de Most Improved Player. E para fechar, vamos falar do 6º homem do ano. Quem você pensa que ganha, o Ângelo? O Bigamo, Lou Williams. O rapaz estava pegando fogo no Lakers, no Rockets, foi disputar espaço na rotação com o seu concorrente ao prêmio de 6º homem, o Eric Gordon, mas no geral, se for fazer um apanhado, o que o Lou Williams jogou é muito bom, ele já vinha jogando bem no Hawks, o Lakers resolveu remunerar bem o Lou Williams, e
é um jogador que merece, é um jogador que é aquela coisa, te beneficia com muitos pontos por jogo. E ele chegou a ter médias, estavam passando dos 20 pontos por jogo em partes da temporada. Então, o Lou Williams foi um jogador que casa com o esquema do D'Antoni, casa com o esquema de uma equipe ágil, e com um jogador playmaker igual o Barba, ele se beneficiou mais ainda, que estava se beneficiando no Lakers. Então, Lou Williams, você é o reserva do ano. Pegando fogo dentro e fora de quadra, né, Ângelo? Esse aí é uma fera, bicho. E pra você, Pedrão, quem que é o sexto homem do ano? É difícil dizer. Esse, pra mim, é sinceramente o prêmio mais difícil pra você dar pelos três concorrentes. Porque pra mim os três merecem igualmente, mas quando eu penso em escolher o Eric Gordon como o sexto homem do ano, exatamente pelo fato dele ter virado o sexto homem nessa temporada, já que ele saiu do New Orleans Pelicans, era titular, mas vinha sofrendo de lesões, estava jogando bem. Decidiu ir pro Rockets, né? Mesmo sabendo que o time tinha uma filosofia nova e ele poderia se encaixou muito bem. E apesar do Lou Williams às vezes ter alguns jogos melhores do que ele, os dois revisavam muito nisso. Acredito que ele tá no time desde o começo do ano, faz com que ele esteja um passinho à frente do Williams. E o próprio Godala também merecia bastante esse prêmio, mas não sei, eu acho que vale a pena recompensar o Eric Gordon. Eu vou de Eric Gordon também. Vou de Eric Gordon porque é difícil, realmente difícil. Tanto ele como o Bigamo, como diz o nosso amigo Ângelo. Mas eu vou escolher o Eric Gordon porque, até mesmo pela... Não tem como eu dizer porque os dois jogam no Rockets, né? Tanto ele como o Lou Williams. Mas o Gordon, para mim, teve um impacto maior. Às vezes eu não acreditava que ele vinha do banco. Mas quando eu lembrava que Beverly e Harden eram os titulares, é óbvio que eu tive que colocá-lo como sexto homem do ano. Foi muito bem o senhor Gordon. Agora vamos começar aquele momento em que muitos esperam para começar, que é o Big Apple Moment. Anywhere it's up to you, New York, New York. Vamos falar sobre as escolhas de Nova York. Frank Ntilikina foi a escolha certa para o Knicks? O que você acha, Pedrão? Diego, posso confessar que eu fiquei muito feliz quando foi anunciado. Era o cara que eu queria. A gente precisava de um armador e estava disponível ali ele, estava disponível o Dennis Smith, também estava disponível, assim, teoricamente improvisado, mais o Malik Monk, que também estava disponível. E, cara, pra mim, são todos três grandes jogadores, mas quando a gente fala de futuro, eu vejo o futuro do Ntilikina lá em cima. É um cara muito alto, é mais novo, desses top 10 é o mais novo. Então, um dos mais novos do draft, inclusive, estavam elegíveis. Ele vem da França, então traz uma coisa diferente ao time, né? Porque a cabeça do europeu, o jeito de jogar basquete do europeu também é um pouco diferente do americano em geral. E a gente pode dizer que agora o nosso Knicks está se tornando o Euro Knicks, né? Porque já temos ali o KP letão, o Hernan Gomes espanhol, já temos um francês. Tinha esse ano também o esloveno, o Vujacic, o Kuz é da Lituânia. Então, tem muita gente aí que não é americana. E, bom, nosso núcleo jovem não é americano agora. E espero muita coisa desse garoto, Diego, porque, querendo ou não, ele é uma esperança. A gente vai depositar uma esperança muito grande nele. E talvez isso pese um pouco para ele, né? Porque tudo em Nova York é exagerado. Tudo. A cidade é muito grande, tem muita gente torcendo, tem muita mídia em cima do time. O próprio dono vai querer resultados, James Dolan.
Então, ainda bem que a diretoria pegou o Nitiquilina, e ser sincero, não é um impacto imediato. É uma coisa que a gente vai esperar. Acho que ele pode até entrar fazendo bons números, mas se entrar fazer bons números, ótimos. Mas o futuro é o que mais me agrada no francês. Será que o Knicks está tentando dar uma volta ao mundo com esses novatos aí, com o elenco? Não sei, mas vamos lá, Ângelo, qual que foi a sua percepção? Gostou da escolha? Olha, Diego, você começou perguntando pro Pedrão se era a escolha certa. Eu digo, não foi a escolha certa, foi a escolha perfeita. Uau. O Knicks acertou em cheio. Considerando que o Knicks é uma equipe que vai mudar de filosofia e vai priorizar o triângulo e a defesa mais física, você vê no Ntilikina porque ele falou que o T é mudo, você vê no Ntilikina as características perfeitas para isso. É um jogador que salta a 7 pés de wingspan, isso é altíssimo. Ele é um jogador que já chega na NBA com o título pelo menos na loteria, ser o jogador com melhor capacidade defensiva de contribuir de imediato, que já ajudaria a equipe do Knicks. E, médias do Ntilikina na França: 5.3 pontos, 2.3 rebotes, 1.5 assistências, jogando numa equipe de basquete profissional. Aí as pessoas dizem que é pouco. A rodagem que ele ganhou, ele só virou titular em janeiro, gente. A gente está em junho, o campeonato dele está acabando agora. Só virou titular em janeiro, e ele divide espaço com o jogador. Ele não é uma unanimidade lá, é um jogador em desenvolvimento, mas ele chegou à rodagem. Foi MVP do Europeu Sub-18, ele disputa a Liga dos Campeões de basquete, está jogando a final, né? Vai jogar nesse fim de semana a final do Campeonato Francês de Basquete. Então é um jogador que tem certa rodagem, como o Pedro falou, é uma característica diferente que o Knicks está tentando colocar, de um jogador mais coletivista, um jogador... A frase que o Ntilikina falou ontem foi, perguntaram para ele qual o primeiro lugar que você vai querer conhecer em Nova York. Ele falou, academia, the gym. Isso já prova que é um jogador comprometido com o desenvolvimento pessoal e sem muito ego, disposto a colaborar com a equipe. A escolha do Ntilikina pode não se provar ser o melhor jogador em qualidade absoluta, e também pode acabar não tendo a melhor carreira, mas lembrem-se, nem só de super craque se faz uma equipe, e o Ntilikina tem tudo para ser um bom carregador de piano. Foi muito bem nessa sua última frase, Ângelo, que às vezes a gente, vou colocar até como quando a gente fala como torcedor, então a gente pensa e toma as nossas decisões baseadas na nossa paixão pelo time, e você olha essa escolha e às vezes, eu digo para aqueles que não entenderam, que esperavam que desse draft sairia o jogador, levando em consideração que a nossa pick era onde ficou, né, número 8, a gente não pode esperar que viria o rosto da franquia, levando em consideração que temos Carmelo Anthony e Kristaps Porzingis. Nós precisamos mesmo de um carregador de piano, de um jogador que entende a sua posição no time, em que vá trabalhar para ser um jogador que vai facilitar para os outros, que vai ter seu momento de aparecer, vai ter seu momento para contribuir, vai ser, quem sabe, não digo pela qualidade técnica, mas a importância para o time que foi o senhor Mark Jackson no passado, que jogava com jogadores importantes e sabia da sua posição no time e o que ele precisava fazer. Hoje... O próprio Anthony Mason, muito admirado pela torcida do Knicks, pela raça, pela entrega, jogador de esquema, jogador que agrega... porque uma equipe como o Knicks quer construir, a gente deve voltar na loteria nos próximos anos, ok. Só que a loteria
é um pote de ouro. Às vezes você vai achar, às vezes você não vai achar. Quando o Knicks pega uma característica de um jogador, que ele tem 18 anos, gente, o cara já vai chegar contribuindo com a defesa, é muito importante, sabe? Deve receber. Ele praticamente não teve vaias, então é um jogador que aí a torcida está entendendo. O Knicks está fazendo um projeto, apesar do Phil Jackson estar sendo contestado, um projeto consistente na escolha de jogadores que condizem com a necessidade da equipe. Sem falar que dá para falar do abismo que foi o senhor Derrick Rose esse ano. Então, por mais que eu acredite que o Dennis Smith, por estar disponível, seria um jogador, ou quem sabe, posso até dizer que será um jogador melhor do que o francês, mas pela escolha, pela maneira que esse menino... o Ângelo foi muito bem, até pela maneira, pela atitude dele, eu acredito que vai ser o encaixe perfeito pro Knicks, e eu também gostei, eu achei que foi perfeita a escolha dele também, concordo com os colegas e acho que pelo menos com o que o Knicks tinha pelas mãos, e não vamos nem falar sobre esse papo de troca, não é verdade? Não vou nem entrar na questão da troca, da suposta troca do KP, que vai saber o Não, que... o KP é parte do futuro do Knicks, com certeza. Eu acredito Né? que foi, na verdade, um grande jogada do Phil Jackson essa troca, não sei. Por quê, Pedro? Buscar uma valorização do KP. O KP sai desses rumores todos muito valorizado. Chegaram... Tem jogador que se discute a possibilidade dele valer. Consideraram que o KP tá valendo o Booker e a pick 4 do Phoenix Suns. Isso mostra que a liga está atenta ao real valor que ele tem, um valor alto. E eu acho que ele sai fortalecido, ele deve ficar no Knicks e resolver essas diferenças aí. Ele é o nosso cara. O que me preocupa, eu vejo o lado da valorização também. O que me preocupa é que por mais que o Phil Jackson seja um homem sensato quando vamos falar de draft, e como vamos falar de talvez negociação, agora, o senhor Phil Jackson é péssimo. É um péssimo gestor de pessoas. Eu tenho medo de como o senhor KP, com a idade que tem, que você, assim, é natural, uma pessoa jovem, às vezes, tomar decisões precipitadas, não pensar um pouquinho antes e não, às vezes, tentar entender o que o outro lado está tentando te passar. Eu espero que o KP veja que ele saia valorizado disso e não leve picuinhas com o senhor Phil Jackson, como às vezes o Carmelo tem com ele, né? Que a gente já fez já falamos no passado essa questão passiva do Carmelo Anthony, não é verdade? Minha preocupação é só isso, tá? Mas enfim, vamos continuar falando sobre as escolhas do Knicks. O que vocês acham dos outros dois jogadores que foram selecionados no segundo round? O que você acha, Ângelo? Será que o Knicks acertou? Olha, eu acho que o Knicks seguiu bem a filosofia. Eu acho que pode acabar achando ouro no Damian Dotson. É um jogador que eu acho que vai agradar a Knicks Nation bastante. Por quê? O Dotson, para quem não sabe, ele é um sênior, tem 23 anos, 6 pés e meio de altura, e ele fez na Universidade de Houston 17,4 pontos, 6,9 rebotes e 1,1 assistências. O que a gente pode observar aqui? O Dotson, ele é um jogador de 6,5 que teve médias de 7 rebotes e 17 pontos de pontuação, ou seja, um jogador que tem uma capacidade física muito alta, um wingspan muito alto e uma característica de ser fluido na pontuação. Ele chutou 45% nas bolas de 3, ou seja, é um jogador que tem características físicas, aquele 3&D, é um jogador que, para mim, vai agradar bastante a torcida e ao longo da temporada deve subir na rotação. É um jogador já mais experiente, mas é o que eu disse, filosofia é tudo. Phil Jackson tem sido criticado, mas o Knicks seleciona o Damian Dotson ciente de que ele se encaixa na filosofia da equipe, assim como o Ntilikina, a gente está observando.
jogadores altos, jogadores rápidos, jogadores atléticos e principalmente jogadores que sabem defender. Damian Dotson, você brilhará no Knicks. Pelo menos para o torcedor do Knicks que está nos ouvindo, só pelo Ângelo falar em sabe defender, já é o início, se Deus quiser, vai ser um ano diferente, porque Knicks e defesa são palavras que não combinam uma com a outra, não é verdade? Tomara que seja o início dessa mudança. E para você, Pedrão, o Knicks acertou nas escolhas de segundo round? O Ângelo passou os stats muito bem do Dotson. É um cara que eu acho que realmente vai jogar a temporada. Até porque a gente está muito perto de perder o Justin Holiday, que é um cara... tem as características até ligeiramente parecidas e vai substituir bem. E até com um pouco mais de experiência. Porque ele é um cara que jogou mais anos no college, já é um senior. E além disso, na pick 58 veio o Sérvio, o Ramaraz. É um armador também, um jogador que... eu entendo que o Knicks não pegou ele para que ele venha jogar essa temporada. E sim mais para deixar ele ali já reservado. Já que era a pick 58 e é muito difícil você trazer um jogador de alto impacto para jogar de verdade nessa pick, muitos times fazem essa questão de escolher um cara para anos futuros já deixar ele selecionado, né? E eu acho que o Knicks fez isso porque é um cara que jogou Eurocamp, tem muito potencial, mas não veio para jogar essa temporada e quem sabe, se for necessária a presença dele em alguma hora no time, ele possa contribuir. Sem dúvida. Pois eu também acho, só pelo fato, como eu já falei antes, o Collins ser um jogador 3 e D, né, como o Ângelo já explicou, já é algo que me deixa feliz. Eu gostei também das escolhas do Knicks, estou esperançoso que essa temporada seja algo diferente e tomara que o time realmente dê tempo de jogo para esses calouros, né? Vocês acham que o francês, o Ntilikina, vai começar jogando ou vai vir do banco? O que vocês acham, Pedrão? Eu acredito que é bem possível dele vir titular. E seria interessante para ele. Mesmo que ele tenha algum reserva mais experiente na liga, sei lá, mesmo que fosse o Derrick Rose recebendo bem pouco, ou algum outro jogador que venha via free agent, e que ele divida igualmente os minutos com ele, seria interessante botar ele para jogar. Mesmo se não saia jogando, que jogue a mesma quantidade de minutos que o cara que vier do banco. Isso se for um cara mais experiente. Agora, se for para deixar, por exemplo, o Baker ou o Randall de reserva dele, aí sim ele vai ter, teoricamente tem que ter mais minutos que esses caras, porque é um cara que se espera mais dele. Uhum. E para você, Ângelo? Eu espero o Ntilikina dependendo muito da situação do Derrick Rose. Mas eu vejo por outro lado também. O Derrick Rose está interessado em voltar com o Knicks. Eu acho que seria negativo para o desenvolvimento do Ntilikina, pois se a gente lembra a temporada de estreia do KP, foi uma temporada em que ele abraçou a posição 4 era dele, como é atualmente, só que era uma coisa duvidosa, e ele foi se aprimorando ao longo da temporada. Ele caiu, lembrando que o KP caiu muito de produção na segunda metade da sua primeira temporada, mas isso aconteceu porque ele teve tempo de jogo. Então, o apelo, óbvio que a gente quer ver o desenvolvimento. Então, eu acredito que o Derrick Rose não encaixa para o Knicks, então eu apoiaria a não renovação do Derrick Rose e deixar a molecada na armação. O Ntilikina pode não mostrar muito de começo, mas está jogando com bons arremessadores, Carmelo Anthony, Kristaps Porzingis, é aquela cultura europeia que está chegando no Knicks, juntamente com o Willie também, que é um bom arremessador. Eu acho que o Ntilikina tem muito a aprender se ele começar a titular, mas eu apontaria, se o Rose renovar, Ntilikina no banco. E fazendo um adendo sobre o Yaramas, que foi selecionado na pick 58, o Knicks fez uma escolha por um
armador, mas que eu acredito que não venha para a equipe, talvez não deve vir de imediato, ou talvez nunca venha, como é comum acontecer na NBA, e eu acredito também que o Knicks chegou na pick 44 com uma dúvida grande entre escolher o Dudley ou o Sindarius Turnwell. Eu acredito que o Knicks não escolheu pelo Sindarius Turnwell, apesar de ele ter feito 21 pontos e ter pego 7 rebotes, também sendo um sênior, pelo fato de que o Dudley é um jogador que teve 45% nas bolas de 3, enquanto o Sindarius teve menos de 40%. Então é aquela coisa que eu estou falando, prestem atenção. O Knicks foi atrás de um 3&D. Uhum. Eu acredito que eu acredito que o francês vai começar no banco e conforme o time vai engrenando, conforme as peças vão se encaixando, ele vai tomar a posição titular. E para finalizar, falando em titular, vou perguntar para vocês na lata. Derrick Rose renova com o Knicks ou não? Pode falar, Ângelo. Sim, infelizmente ele renova e tomará o tempo do nosso amado Ntilikina. Uau. Para você, Pedrão? Eu acho que vai depender muito de se, primeiramente, dos alvos do Phil Jackson, das primeiras entrevistas que ele tiver. A partir do momento se ele vê que vai ter algum jogador interessado, eu acredito que ele vai deixar o Derrick Rose ir. Mas se ele perceber que ninguém tá dando muita palavra pra ele que vai assinar, e o Rose dando esse sinal de que quer abaixar a pedida dele, pode ser que ele fique. Então, pra mim... Mas Oi, fala. a sua aposta? Não renova. Pedrão. Apesar que o Pedrão quase ficou em cima do muro ali. mas eu também acredito que, pelo menos eu estou torcendo que Derrick Rose não renova. Eu acredito que ele não vai renovar. Derrick Rose ainda tem veja, ele tem escolha às vezes de jogar no Knicks ou jogar no Spurs. Às vezes, ou até mesmo buscar mais dinheiro em outras franquias. Não acredito que ele ficaria no Knicks. Até mesmo pela situação que o jogo dele ele foi exposto nessa situação e eu não vejo ele continuando com o time de Nova York. Mas, enfim, é o tempo que temos para hoje. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Muito obrigado, Pedrão. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado a todos que nos ouviram. E é isso aí, vamos agora ver esses movimentos de pré-temporada aí, ver quem vai tentar largar na frente pra tentar destronar o Golden State Warriors nessa temporada. Uhum. Verdade, Golden State Warriors está reinando supremo no momento. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Diego. Obrigado a todos os ouvintes. Só lembrando para seguirem nosso perfil no Twitter, que agora vamos fazer uma maior interação lá. E é _POD Brasquete, tudo junto. POD Brasquete. Sigam lá que o Brasquete tá igual o trem-bala, a todo vapor. Isso aí, galera. E aproveitem. Se vocês gostaram, se vocês têm uma sugestão, ou se não gostaram, querem fazer uma crítica, tem uma pergunta, o Ângelo deu a dica. Vá no Twitter e pode estar conectado diretamente com a gente. Se você tem alguma coisa a dizer, alguma sugestão, fique à vontade. Se quiser xingar um de nós, também agora está ainda mais fácil, através do nosso perfil do Twitter. Na descrição vai estar ali destacado para vocês como entrar em contato com a gente. Lá vai estar o nosso e-mail, nossa conta de Twitter. Se você está nos ouvindo através do YouTube, fique à vontade, compartilhe, dê um like, assine pelo nosso canal para você ficar sabendo toda vez que o Brasquete está disponível para você escutar. E eu sou o Diego, eu agradeço mais uma vez
por você estar nos ouvindo e vamos que vamos. A temporada continua. Próximo passo agora, vamos falar das trocas, dos rumores e, como disse o Ângelo, o basquete está como um trem-bala. Muito obrigado, eu sou o Diego e valeu. Non, je ne regrette rien. Il est bien